Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, porque eu estou gravando esse vídeo à noite e hoje eu vou gravar o material sem usar a minha imagem, sem usar a câmera, porque em determinados momentos a câmera atrapalha, né, a visualização do conteúdo. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje vai falar sobre avaliação, é a etapa final de um planejamento, certo? Nós já vimos o conceito de planejamento, vimos os tipos de planejamento, o que é um planejamento educacional, escolar, curricular e o planejamento de ensino, que é o plano de aula. Vocês fizeram um trabalho que é o início de um plano de aula. Por isso que nessa atividade agora que eu joguei lá no portal, vocês vão fazer um plano de aula propriamente dito, que é a partir do que a gente viu na BNCC. Então, tendo conhecido esses tipos de planejamento, como se faz um plano de aula? Ali na aula 2 eu dei umas sugestões de metodologias, recursos, os tipos de metodologias, recursos, hoje a gente vai ver os tipos de avaliação. As estratégias que vocês, já também vimos algumas metodologias, né? As estratégias que vocês vão utilizar são de acordo com o ano de escolaridade, de acordo com o conteúdo que você precisa dar. Não existe uma fórmula que seja igual, que você vai utilizar em todos os níveis de ensino, em todas as escolas. Isso vai de acordo com o contexto, o que você está trabalhando, onde e para qual turma. Existem escolas que têm um modelo de planejamento, de plano de ensino. Aí vocês vão seguir, né? Dependendo da orientação que vocês tiverem, vocês vão seguir. Se não tiverem, porque a gente, quando sai do curso, a gente sai com uma teoria. Quando é na prática, a gente segue o que a escola determina. E muitas vezes, uma escola particular tem um modelo, né? E tem escolas públicas que também seguem um modelo. E vai depender muito da orientação, né? Da coordenação pedagógica. Mas as etapas são sempre as mesmas, né? O tema, os objetivos, e aí, quando eu falo de objetivos, a gente se remete às competências específicas, que são aquelas que são direcionadas por cada área do conhecimento, em cada área do conhecimento tem os seus objetivos, né? Eu fiz um mapa mental para vocês, daqui a pouco eu até volto lá, faço uma gravação dele, para mostrar para vocês como que fica mais fácil você entender o que são competências gerais, o que são competências específicas e o que são habilidades, certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre a avaliação da aprendizagem e o plano que a gente faz, né? Como ela ocorre, por que ela é feita lá no finalzinho do nosso plano de aula? Porque toda etapa, toda finalização de um curso tem que ter uma avaliação, né? E tudo que a gente se propõe a fazer, a gente avalia. Então, é necessário que ao final do curso, ao final de uma aula, ou de uma sequência de aulas, a gente possa avaliar. Nem sempre ao final de uma aula você vai avaliar através de uma prova, de um teste, alguma coisa que seja escrito. Mas vocês podem avaliar no dia a dia. Essa avaliação a gente faz observando o comportamento do aluno, como ele se posiciona quando você quando você está aplicando o conteúdo. Essa avaliação ela é feita o tempo todo. Eu até brincava com os meus alunos, eu dizia que até a respiração de vocês eu avalio. Bom, já sabendo que a gente vai trabalhar sobre avaliação, que é o nosso último conteúdo, semana que vem já temos prova, tá? Tanto para os alunos do presencial quanto do remoto. A entrega do trabalho do módulo, a maioria já fez. Estou aguardando de alguns alunos que ficaram de refazer ou complementar. E tem alunos que ainda não entraram em contato, e eu preciso que entre em contato.
Gente, o módulo, mesmo sendo à distância, é necessário que vocês entrem em contato com o professor, que façam perguntas, que procurem no grupo o meu contato, que que manifestem as suas dúvidas, seja pelo portal, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, certo? Então vamos lá. A avaliação educacional. Começando aqui, vamos analisar essas imagens. Aqui eu trago três imagens, na verdade, né? De um tipo de avaliação bastante arcaica e uma que ainda é utilizada na maioria das escolas, né, dos sistemas educativos, e uma outra percepção de avaliação. Lembrando que nem a gente passou a utilizar outros termos, ao invés de falar provas, a gente utiliza o termo avaliação. Nessa primeira imagem, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma guilhotina, uma pessoa com o rosto ali próximo ao livro, ou seja, ele é obrigado, ele está sendo obrigado o quê? A ler. E se ele ler errado, o que vai acontecer com ele? Cortam-lhe a cabeça, não é isso? Então, esse professor que está ali manuseando a guilhotina, ele é meio que como é que se diz? Um algoz, né? Alguém que está na função assim de, olha, ou você aprende, ou você lê, ou você vai perder a sua cabeça. Então, é uma coisa forçada. E vocês imaginem, né? Quando é uma coisa forçada, quando o aluno não aprendeu o que ele tem que fazer de uma forma que ele não entende e acaba errando, ele já começa a ter assim alguns desgostos, né, da educação. A gente sabe que muitos casos, né, de evasão escolar dá-se por isso, porque o aluno não aprende, o professor não muda a metodologia, aí o aluno não vai se adequando a esse tipo, ninguém realmente vai se adequar de uma forma positiva a esse tipo de ensino que é totalmente rígido, o aluno acaba se desestimulando, né? Aí a gente ainda tem aqui uma outra imagem que mostra prova. Aí pode ser o professor, pode ser o pai, enfim, diz assim: se tirar nota baixa, você será reprovado. Isso já causa o quê? Um bloqueio, porque ninguém gosta de ficar reprovado. E só a palavra prova já causa um certo receio, um medo. Ninguém consegue. Raras as pessoas que têm um equilíbrio para lidar com essa situação, porque quando fala em prova, a gente já começa a tremer. Não sei por quê, mas essa palavra prova, ela é medonha. Bom, seja para processo seletivo, seja na formação escolar, na formação acadêmica, ao longo da vida, quando fala em prova, por exemplo, quer ver um exemplo? A gente faz um curso para tirar habilitação. Quando chega no dia da prova, te dá dor de barriga, você fica nervosa, ansiosa, sua frio, porque é só pensar que a gente está sendo avaliado, que a gente corre o risco de errar e ser reprovado, isso já nos deixa tensos, né? Então, essa palavra prova, ou mesmo exame, quando a gente utiliza o termo exame, ou seja, você está sendo examinado, você está sendo avaliado, já te deixa assustado. E aí a gente tem uma outra percepção de avaliação, que a gente chama de avaliação e não prova, é quando você aprende, faz sabendo que você pode errar, mas que aquele erro está te ensinando. E que não existe apenas a prova escrita, apenas o teste para avaliar, porque a gente não avalia apenas o cognitivo, a gente não avalia apenas os conceitos que o aluno aprende. Lembram dos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais? Então, a gente não avalia apenas aquilo que o aluno absorve e que ele memoriza e que ele grava. A gente não quer que o aluno aprenda memorizando, a gente quer que o aluno aprenda mesmo, que ele construa o conhecimento através de erros, através da participação, um ensinando para o outro. Então, não existe aquela coisa de o professor ensinou, o aluno não aprendeu e ele vai ser reprovado. Aí a gente precisa flexibilizar a nossa prática. Então, a gente precisa ver outras formas de fazer com que o aluno aprenda.
o que é preciso fazer, o que ainda é preciso fazer para o aluno aprender. Ou seja, a gente tem que buscar formas de ensinar para saber como avaliar. Então, é um estudo que é mais minucioso. Vejam bem que ele está aí com a lupa. Então, a gente vai ali nos mínimos detalhes, nas entrelinhas, perceber como que esse aluno está aprendendo para saber como avaliá-lo. Então, a gente precisa também ter o controle, não ter medo de errar. Eu vi que alguns alunos ficaram super preocupados. Olha, professora, eu agradeço aqueles que vieram me procurar. Nem sempre eu posso responder na hora, mas eu vi que vocês tiveram todo o interesse em fazer, e mesmo errando, e não precisa ter medo nem vergonha de errar, porque errar faz parte desse processo de aprendizagem. É errando que se aprende mesmo, né? Bom, como é que é o processo de avaliação, ou avaliação nesse processo de ensino-aprendizagem, né? A gente precisa entender que trabalhar a avaliação é importante e que para que a gente possa entendendo que ela é vinculada, que ela está vinculada a uma prática educacional. Não existe um processo de aprendizagem que não tem avaliação. Tudo começa já, você quando prepara a sua aula, você quer entender, você quer saber como o seu aluno vai compreender aquilo. Então, você já pensa na avaliação. Então, quando você dá um conteúdo, quando você programa a sua aula, bom, eu vou fazer esse tipo de avaliação. E a avaliação nem sempre ela vai ser escrita. Muitas instituições ainda trabalham com os exames escritos, testes, trabalhos, provas, mas no ensino fundamental, na educação básica, gente, quando a gente trabalha com os alunos do ensino fundamental, essa avaliação ela tem que ser qualitativa. Então, não basta apenas que você passe o conteúdo, trabalhe o conteúdo do bimestre inteiro e depois vá lá e dê uma prova só. Pelo amor de Deus, né? Você tem N formas de avaliar o seu aluno. Na nossa legislação, a gente pode utilizar até 3 instrumentos avaliativos, até 3 no mínimo, mas você pode avaliar com muito mais. Você pode dar uma redação, você pode trabalhar a oralidade, observando como o seu aluno se posiciona diante de um conteúdo que você aplicou, ou seja, do tema da sua aula, como ele está te dando esse feedback. Então, a avaliação ela não acontece assim de forma estanque, ela é no finalzinho, não. Ela vai acontecer ao longo desse processo. E ela é necessária, tem que ser feita a avaliação. Imagina, você deu uma aula e não avalia. Como é que você vai saber que seus alunos aprenderam? Bom, ela é necessária, pois visa identificar o que o aluno sabe quando chega à escola, se conseguiu avançar e o que foi ou não aprendido durante o percurso letivo. E como essa prática será mobilizadora para os alunos, professores, pais, escola e sociedade. Até porque a gente avalia a avaliação não é apenas para ficar dentro da sala de aula, né, gente? A avaliação é para saber se esse aluno compreendeu, se ele vai aplicar isso na sua vida, né? Ela faz parte do processo de aprendizagem e se dá em 2 níveis. Esses 2 níveis são o interno e o externo. Eu vou falar já de cada um, sobre cada um deles. Aqui tem uma imagem, eu gosto muito de trabalhar com imagem para que a gente reflita sobre ela, que está aqui, né, a coruja, né? A coruja é o símbolo da sabedoria. O que eu aprendi? Então, você vê aqui, olha, livro, eu aprendi com um livro, eu aprendi com o globo terrestre, com meu caderno. Então, eu aprendi de que forma? Com experiências que a gente faz, né? Porque nem sempre o conteúdo ele tem que ser dado teoricamente. O que eu fiz com vocês agora, né, nesse módulo? Eu coloquei vocês para fazerem um plano de aula. Por quê? É construindo um plano de aula que a gente aprende a fazer.
Não adianta só dar a teoria, as etapas, o que é o desenvolvimento, quais são os objetivos. Lembrando que os objetivos a gente remete às competências e às habilidades na BNCC. Por isso que eu pedi a vocês que seguissem o que estava na BNCC, para a gente não confundir. Vamos começar a rezar por essa cartilha que fica até mais fácil. Ai, Cláudia, mas não é muito, não chega a ser metódico. É como se fosse uma coisa autossugestionável, uma coisa sugestionável, uma coisa que é obrigatória. Infelizmente, a gente ainda segue o que está na BNCC, mas não quer dizer que a gente não faça uma análise dos conteúdos, certo? E aí eu falei para vocês que existe o plano curricular, o planejamento curricular. Esse planejamento curricular é para justamente fazer uma análise desses conteúdos que são dados, desses objetos do conhecimento que são dados. Você, naquela realidade, naquele contexto que você está trabalhando, você sabe o que você pode trabalhar ou não com a sua turma. Até porque, como temos turmas heterogêneas, nem todos os conteúdos você consegue aplicar para aquela sua turma. Então, a gente vai o quê? Adequando esses conteúdos, né? Fazendo uma transposição didática. Claro, seguindo ali uma observação, você tendo aquela visão sobre o tipo de turma que eu tenho, que turma é essa? Como é que eles aprendem melhor? E a nossa proposta do plano de aula é com as brincadeiras. Lembrem que eu falei para vocês que o lúdico não fica apenas na educação infantil, ele perpassa toda a formação, a escolarização do educando. Eu posso brincar, eu posso fazer brincadeiras com os meus alunos do ensino médio, qual o problema? Eu posso fazer com os meus alunos do Fundamental 2, porque o lúdico é inerente ao ser humano. A gente brinca, a gente gosta de um jogo. Bom, a avaliação está presente no viver da humanidade, em diversos ambientes, na família, no espaço inicial do convívio social, em outros espaços, né? ou grupos religiosos, associações de bairro, movimentos sociais, principalmente na escola, como um ambiente consagrado. Porque a gente, quando fala de avaliação, a gente geralmente, para a criança, enquanto professor, aluno, a gente pensa na avaliação que acontece dentro da escola, mas ela não acontece apenas na escola. Ela acontece em todos os momentos, tanto a avaliação quanto a autoavaliação. Nós temos o hábito de avaliar o outro, olhar como o outro se posiciona, como o outro fala. Somos muito críticos em relação ao outro, mas será que nós fazemos a nossa autocrítica? Então, não é apenas não é uma via de mão única. A avaliação ela tem duas vias, né? Que são, ao mesmo tempo que você avalia, você se autoavalia, ou você é avaliado, certo? E se tratando da escola, né, desse último local, ou seja, da escola, há uma grande preocupação quando se trata da avaliação, pois há os descaminhos e contradições com o que se diz na teoria e o que se executa na prática. Observa-se que existe uma distância bastante acentuada. Dizendo melhor, fala-se tanto em avaliação processual na teoria, mas quando chega à prática, esse processual fica só no papel. O que quer dizer isso? Quando eu digo que eu vou avaliar de uma forma qualitativa, eu observo como os meus alunos interagem, mas eu deixo eles interagirem. Eu passo trabalhos, mas que tipo de trabalho você passa para o seu aluno? É aquela pesquisa de 10 páginas, 50 páginas? Então, como você está avaliando? Essa tua avaliação condiz com o que você ensinou? Por exemplo, vou passar um livro para vocês lerem e eu quero que vocês façam um resumo crítico desse livro. Tá, como é que eu vou passar para o meu aluno de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, que ele faça um resumo? Se ele ainda está em processo de aquisição da leitura e da escrita. Então, avaliar requer você conhecer o teu público, conhecer as formas, os tipos de avaliação, entender que conceitos você está passando para você saber como você vai avaliar, que tipo de avaliação você vai utilizar.
Bom, então ela é processual, mas ela não acontece da forma que tem que acontecer. A avaliação está sendo ainda muito presa aos modelos tradicionais. Final de cada bimestre letivo, ou trimestre, ou quadrimestre, a avaliação está sendo a base de prova, mas a gente não avalia apenas por prova e teste. A gente pode passar um trabalho para o aluno, a gente pode passar uma brincadeira, fazer a observação e ficar atento, como é que esse aluno está se posicionando, como ele está se expressando. Lembrem dos conhecimentos conceituais, dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, ou seja, o que se deve ensinar, ou o que se deve aprender, o que se deve ser, como se deve ser e o que se deve fazer. Então, quando eu dou o conceito, eu quero uma transformação. O que eu estou ensinando vai fazer com que o meu aluno absorva e internalizando isso, que ele mude a sua visão de mundo, a sua prática. Ou seja, quando eu alfabetizo o meu aluno que tem dificuldades na escrita, por exemplo, se ele fala Flamengo, quando eu começo a ensinar as complexas para ele, os sons, né, os fonemas, ele vai perceber que ali não é Flamengo, não é o F e o L, não é Flamengo, FR. Ele vai entender que tem outro som. Então, daí, ele vai fazer uma mudança na sua fala, ele vai ter uma mudança na sua fala. Então, a gente ensina para que haja uma mudança, para que o aluno não continue errando. Eu peço até desculpas a vocês quando eu peço que revisem os trabalhos, porque eu acho que não é culpa de vocês, isso é uma situação do nosso ensino. A gente lê e não entende. A gente lê e não sabe interpretar. Alguns trabalhos eu percebi que eu pedi as competências específicas, vieram as gerais. Eu não pedi competências gerais. O que a gente viu das competências gerais? As competências gerais, elas se referem ao ensino básico, ou seja, da educação infantil ao ensino médio. Uai, por que vocês colocaram competências gerais? Vocês vão trabalhar com os três, com todos os segmentos da educação básica? Ou seja, você vai trabalhar com educação infantil, ou seja, nem não se deram conta de que a gente tinha, porque eu tinha pedido uma unidade temática, uma área do conhecimento e as unidades temáticas. Então, como é que ela pode ser geral? Geral é para todas as unidades e todas as áreas. Então, faltou aí o quê? Um pouquinho de reflexão, um pouquinho mais de atenção. Mas eu vi que alguns alunos fizeram, refizeram e entenderam a proposta. Gente, competência geral é para toda a educação básica. Competência específica é por área do conhecimento, ou seja, por matéria, por disciplina. E dentro das matérias, dentro dessas áreas do conhecimento, existem as habilidades, sendo que essas habilidades, né, que são identificadas por um código, elas são de acordo com o objeto do conhecimento que você deu, ou seja, de acordo com o tema da aula. A gente ainda vai voltar a falar sobre isso. Bom, o que a gente deseja hoje, né? O que de fato desejamos? Que a avaliação, uma avaliação que quebre todos os paradigmas da educação bancária. Quem falava em educação bancária, alguém lembra? Paulo Freire. O que é educação bancária? É aquele tipo de educação, aquele tipo de ensino onde você enfia conteúdo na cabeça da criança, sem que aqueles conteúdos tenham o menor significado para ele, ou seja, enche a criança de textos, de conceitos, e esse aluno só vai depois, ou seja, você vai depositando. E aí, o que se faz desses conceitos? Daí eu falo para vocês, cadê o conteúdo procedimental? Cadê o conteúdo atitudinal sendo trabalhado? É só o conceitual? Claro que não. Então, a gente foge desse paradigma de educação bancária para que retire essa forma de ensinar pela memorização e mecanização dos conteúdos. Então, a gente não tem que encher o aluno de conteúdo para dizer eu dei minha aula, eu dei toda a matéria. Mas fez sentido para o aluno? Você usou a metodologia correta? Você soube como avaliar?
Então, não adianta correr com o conteúdo e esse conteúdo não for bem, se esse conteúdo não for bem assimilado. Bom, então a gente tem que trabalhar o quê? Um ensino inovador, criativo, né? Ao invés de punir o aluno, abra espaço para o diálogo, para a reflexão e busca de resoluções de problemas de maneira possível, da melhor maneira possível. A gente viu no módulo passado as metodologias ativas, né? Então, o que essa metodologia nos ensina? O que a metodologia ativa nos proporciona? Levar para a sala de aula aquilo que for significativo para o aluno. Uma forma dele de fazer com que ele aprenda de forma mais prazerosa, né? Ou seja, que você não fique preso a metodologias tradicionais, utilizando livro, utilizando quadro, utilizando apostila, na sua maneira mais rígida, fazendo com que o aluno memorize, e no final você vai, por exemplo, eu já vi professores que dão divisão fazendo a conta no quadro, ensina, mas não trabalham os conceitos anteriores, que para o aluno entender, saber como dividir, ele precisa antes aprender a somar, multiplicar, subtrair e multiplicar, porque a divisão trabalha com as outras ela trabalha com as outras operações, certo? Bom, a avaliação, ela tem o papel de auxiliar na construção da aprendizagem e é uma verdadeira oportunidade para o aluno mostrar todo o seu envolvimento durante o fazer pedagógico do professor. Então, quando o aluno não vai bem, observem isso, quando o aluno não vai bem, quando você avalia e ele não atingiu os objetivos, ele não conseguiu atingir uma média, alguma coisa precisa ser mudada. Ah, professora, mas Cláudia, eles não aprendem, eles têm dificuldade, eles conversam. Aí você tem que atraí-los para uma outra metodologia. Criança, gente, né? Ainda mais as crianças que recebem informações como as nossas, né? Que tem informação na internet o tempo todo. Essa criança não é uma criança passiva. Ela está recebendo informações de todos os lados, que não só na internet, né? Nos seus convívios, no seu convívio social. Ela recebe informações, porque as informações chegam para a gente hoje, ó, em tempo recorde. Muitas vezes, quando você vai falar de alguma coisa com seu aluno, abordar um tema, esse aluno já ouviu falar, já conhece. As famílias hoje são mais, como é que se diz? Tem um grau de escolarização. Eu vejo aí, por exemplo, mães, nós temos alunas aí que, ensinando seus filhos, sentiram necessidade de aprender. De aprender um pouco mais, né? E aí resolveram fazer o curso de formação. Temos alunos que trabalham que prestam que na igreja ficam na escolinha dominical com as crianças, sentiram um desejo de aprender um pouco mais sobre essa função do professor, o que um professor faz, como eu tenho que ensinar, sentiu a necessidade de conhecer um pouco mais sobre a didática de ensino. E isso é que é legal. É quando a gente vem com essa curiosidade para mudar a forma que a gente está agindo. Eu quero melhorar, eu quero aprender mais. Isso é muito bom. Então, esses nossos alunos, eles vêm com uma bagagem porque em casa já tem alguém que estimule e também estuda. Bom, Libânio, né, que é um dos teóricos mais utilizados, né, nos conceitos de didática, ele fala para a gente que a avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos. Olha bem o que o Libânio fala, é um trabalho conjunto, não é apenas o professor que ensina. O aluno também ensina. Por isso que a gente muitas vezes trabalha, por isso que a gente faz esse trabalho antes de você passar, quando você introduz um conteúdo, sempre pergunta para o aluno, para a turma, abra espaço para o diálogo, o que eles já sabem, para a gente começar o quê? Naquele bate-papo informal. Então, não chega lá dando o conceito. Vamos começar a desafiar o aluno para que ele traga respostas, né?
que mais? Tá. Através dela, os resultados vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos, são comparados com os objetivos propostos. Que objetivos são esses? Aqueles objetivos que você definiu como gerais e como específicos, ou seja, como competências. Lembra das competências específicas? O que eu queria que o meu aluno aprendesse de língua portuguesa? E com o conteúdo que eu dei, que tipo de habilidade eu quero que ele desenvolva? Entenderam? Então, remete-se a isso. Objetivos gerais são as competências para aquela disciplina, objetivos específicos são as habilidades, ou seja, no passo a passo, no decorrer das minhas aulas, eu vou elaborar, eu vou me projetar para essas habilidades, certo? Ela visa o quê? Constatar progressos e dificuldades e reorientar o trabalho para correções necessárias. Quando, após avaliar, você percebeu que o seu aluno não aprendeu, não obteve mínimo para passar para sua aprovação, a gente dá uma nova oportunidade e a gente muda a nossa estratégia. De repente, você passou um semestre, um bimestre inteiro trabalhando só com livro. E aí, quando chegar no bimestre seguinte, muda a tua estratégia. Passa a utilizar música, vídeo, passa a levar os alunos para o pátio, trabalha com jogos, a gamificação, trabalha com a sala de aula invertida, trabalha com aprendizagem por problemas, por projetos, por times. Vamos fazer trabalho em grupo com os alunos. Não passem pesquisa, não passem textos longos. Vamos devagar, mas fazendo com que o aluno assimile esses conteúdos, né? A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do professor como dos alunos. Ela não acontece apenas com o professor avaliando. O aluno também se autoavalia, o aluno também avalia o professor, ele avalia o conteúdo. Os dados coletados, assim como a família também tem esse nível de participação. Os dados coletados no decurso do processo de ensino podem ser quantitativos ou qualitativos. Libânio já diz isso para a gente, você entende? Observe que isso aqui é a continuação da fala do Libânio. Eles são interpretados em relação a um padrão de desempenho expressos em juízos de valor, que pode ser através de conceitos, né? Muito bom, satisfatório, regular. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu estudava numa escola particular e que usava conceitos, né? E alguém me perguntou, o que significa, fui eu que perguntei, o que significava o I, que é aquele insuficiente, vocês lembram disso? Alguém pegou? E o que é insuficiente? Poxa vida, será que um aluno é tão ruim, que a gente tenha que dar I para ele? Então, ninguém é totalmente ruim. Alguma coisa esse aluno assimilou, alguma coisa ele aprendeu. Aí eu me lembro que alguém falou que era I de idiota, gente. Até hoje eu não esqueço dessa fala. E eu já não gosto desse insuficiente, né? Bom, mas ainda existem escolas, inclusive faculdades, que trabalham com esses conceitos, né? Bom, além de trabalhar com as notas, também se trabalha com conceitos. Acerca do aproveitamento escolar, ou seja, faz-se um juízo de valor acerca do aproveitamento escolar. É uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e à atribuição de notas, certo? É bom que a gente trabalhe os conceitos. O que eu quero dizer para vocês? Então eu não vou deixar de dar nota, mas a minha escola pede nota. Não é isso. É que você tem que avaliar pelo aspecto qualitativo. E aí você vai fazer essa transposição, por exemplo. Ele é um aluno bom em matemática, mas ele não é um aluno tão bom, não tem o domínio dos conteúdos de língua portuguesa. Então,
eu observo isso, eu estou dando o quê? Um conceito. Quando eu for jogar isso para nota, eu vou colocar o quê? 4. Se é um aluno bom, se é um aluno ótimo, ele vai o quê? Ser 10. Se ele é um aluno regular, ele vai ficar na média. Se é um aluno que ainda está em processo de aquisição, ele é um aluno abaixo da média, mas com chances de aprender. Gente, e ficar abaixo da média não é de todo ruim, sabe? Quando o aluno não atinge mesmo, se você tentou, se você buscou formas, se você usou vários meios de avaliar esse teu aluno e ele não atingiu, ou seja, ele não respondeu, ele não correspondeu, ele pode ficar reprovado, sim. Também a gente reprova quando o número de faltas que é muito excessivo, quando o aluno não tem interesse, não demonstra interesse, ou seja, quando esse desenvolvimento não aconteceu. Pode reprovar? Claro, gente, mas antes de reprovar, veja quais foram os meios que você utilizou para ensinar. Né? Não chegue de cara já determinando a esse aluno. Tem professor que no começo do ano já diz: esse aluno não vai aprender. Ou seja, você já rotula e já lança ali o seu prognóstico sem saber se esse aluno vai avançar ou não. Bom, a avaliação cumpre funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e controle em relação às quais se recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar. Ou seja, que a gente ela é complexa porque a gente determina um valor, um juízo de valor, né? Aí, como é que você vai dar 10 para o fulano? Como é que você vai dar 0? Sob quais critérios? Então, a gente tem que levar para a questão dos conceitos, dessa avaliação que é qualitativa, da observação, né? Eu preciso observar o meu aluno no seu dia a dia, no seu desenvolvimento ali no dia a dia da sala de aula. Bom, vamos avançar. Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de suas observações diárias de caráter diagnóstico. O que eu acabei de falar? Não é uma prova que vai definir se esse aluno vai ser aprovado ou não, se ele tem condições ou não de avançar para a etapa seguinte. Uma prova apenas não avalia. Você tem que o quê? Fazer avaliações. Você tem que usar outros tipos de avaliação. Você tem que ter um olhar mais clínico, mais uma visão mais, como é que eu vou dizer, atenta. Você não pode ficar apenas esse aluno ali é apático, ou seja, você não chega para o aluno e você não deixa ele falar e mostrar onde está o erro, onde ele está errando, não deixa ele explorar, mostrar para você as dúvidas que ele tem. O aluno tem que falar em sala de aula, você tem que trazer o aluno para sua mesa, você tem que desenvolver outras propostas pedagógicas. Então, não apenas usar a prova. Ai, Cláudia, eu trabalho numa escola que não deixa. Nós vimos o caso aí do exemplo de duas colegas que trabalham na mesma escola e que há um padrão assim, rígido, que todos trabalham do mesmo jeito. Eu não consigo entender isso, mas... Ou seja, o professor não tem autonomia. Todos têm que ensinar o mesmo conteúdo no mesmo dia, a prova tem que ser dada no mesmo dia, a mesma prova para duas turmas diferentes. Pelo amor de Deus. É uma coisa meio louca, né? Vamos dizer assim, é surreal. Como é que eu vou aplicar a mesma prova para 201 e para 202, sendo que são professores diferentes? Como que eu vou usar o mesmo planejamento da professora do lado? Gente, cada um tem a metodologia, usa a metodologia que quiser. Cada professor tem as suas estratégias. E tem professor que tem um olhar mais atento para a sua turma. Então, eu não vejo uma forma de avaliar duas turmas com o mesmo instrumento. Bom,
É preciso deixar claro que a prova é somente uma formalidade do sistema escolar. Como, em geral, a avaliação formal é datada e obrigatória. Deve-se ter inúmeros cuidados com a sua elaboração e aplicação. Então, a gente sabe que as provas existem, né? As provas escritas, elas fazem parte de uma formalidade, porque eu já trabalhei em uma rede pública que não se utilizava provas, não sei se ainda continua assim, lá em Japeri, do primeiro ao terceiro ano. Os alunos eram avaliados de forma qualitativa e através de portfólios. O que eram esses portfólios? Criava assim, pegava aquela pasta preta e fazia esse trabalho, né? Todos os trabalhos feitos pelo aluno eram arquivados, eram guardados. Ao final do semestre, do bimestre letivo, a professora fazia o quê? Um relatório. Esse relatório é que diz, ou seja, é uma forma qualitativa de você avaliar, é que onde você observa os conceitos, se ele é bom, se ele é regular, se ele avançou, se ele ainda está em processo, se o seu processo, se ele está em processo gradual, dessa aquisição do conhecimento. E observem que muitos pais, isso é até estranho, muitos pais não aceitam a ausência de uma prova escrita, eles querem o papel. Então, é uma formalidade, exige-se que tenha, que a nossa sociedade não está acostumada com um tipo de avaliação que não seja escrita. Para eles não existe o olhar do professor ao avaliar. Só vale o que está no papel e a nota, ou seja, o que está no boletim lá no final. Então, vamos lá, tem cuidado quando você for elaborar a sua prova. Não adianta encher sua prova 20 questões, 50 questões e você não trabalhou nem a metade daqueles conteúdos. Então, a sua avaliação condiz com o que foi trabalhado. Jamais elabore uma avaliação escrita ou propõe uma atividade se você não trabalhou o conceito. Bom, Perrenot o Philippe Perrenot é um outro estudioso, ele inclusive é um dos estudiosos das competências, né? Tem um livro dele que é As Competências da Educação para o Século XXI. Esse livro é da Arte Média, da editora Arte Média. E quando eu comecei a ouvir falar em competências, foi justamente na fala, né, nos estudos do Perrenot. O Perrenot, ele fala que a avaliação, olha lá, 1998, ele já estava. A gente já vinha com esses estudos. Eu falei para vocês que os nossos teóricos, a maioria é de fora, né? Eles têm uma influência muito grande nesse processo de ensino que é construído aqui no Brasil. Então, o nosso modelo educacional é totalmente exportado, perdão, importado. O que a gente tem aqui é o que vem de fora, né? Principalmente da Europa. Perrenot diz que a avaliação da aprendizagem nesse novo modelo, né, nesse novo paradigma, é um processo mediador na construção do currículo. Então, a gente sai daquele tipo de avaliação arcaica, tradicional, metódica, que visa a memorização, que é mecânica, para um novo modelo, um novo paradigma, o que ela vai pensar nesse processo de mediação da construção do currículo e que se encontra intimamente relacionado à gestão da aprendizagem, ou seja, avaliar de acordo com o que é ensinado. Avaliar dentro do contexto da sala de aula, com o que foi trabalhado, com os níveis de desenvolvimento, com a realidade social do meu aluno, com esse olhar mais atento. Então, é essa avaliação que se propõe hoje. Mas ele não foi bem nesse tipo de trabalho, ele não foi bem nessa prova. Busque meios de ensiná-lo, leve para ele outros conteúdos, outras formas de ver. De repente, às vezes é só dentro de um momento estanque, ele consegue aprender, às vezes é uma palavra que vai fazer com que seu aluno aprenda.
Por isso que é necessário dialogar com o aluno em sala de aula e ter uma parceria mesmo, né? Às vezes a turma está com você apenas um ano, fica com você em um ano, e no ano seguinte está com outro professor, e esse aluno não se desenvolve, na verdade, ele pode até retroceder. Então, é bom que a gente tenha uma parceria com os colegas dentro da escola, porque você vai trocar informações com seu colega, como que ele aprendia lá, e pegar algumas dicas de como ensinar esse aluno. Um aluno que ficou retido o ano passado veio para você, era de outra professora. Como você vai avaliar? Bom, você pegar algumas informações com outra professora anterior, se você tiver contato, mas é bom também que você use a sua didática, ou seja, que você observe por onde ele pode aprender, que forma ele pode aprender melhor, quais os caminhos que você vai seguir. Quando se fala do sistema de avaliação, a escola parece ainda muito próxima daquilo que os pais conheceram em sua época, mesmo quando deixaram a escola há 14 anos, né, atrás. A avaliação os tranquiliza sobre as chances de êxito do seu filho ou os habitua, pelo contrário, a ideia de um fracasso possível e até mesmo provável. Preocupadas com a carreira de seus filhos, com a carreira de seus filhos, as famílias de classe média ou alta aprenderam o bom uso das informações dadas pela escola sobre o seu trabalho, sobre suas atitudes e suas aquisições. Elas sabem como testar certas tabelas ou certas correções, fazer contato com o professor para melhor compreender as razões de eventuais dificuldades e intervir junto à criança e, sobretudo, utilizar as notas ou as apreciações qualitativas. Olha como é que a gente fala aqui do qualitativo, dessa avaliação qualitativa, desse ensino qualitativo e significativo. As apreciações qualitativas para modular a pressão que exercem sobre os deveres e, mais geralmente, o sono, as saídas, o tempo livre, as atitudes de seu filho, etc. Ali ele fala de classe média e classe alta. A gente sabe que nas classes baixas o pai não está nem aí, os pais não estão nem aí para a criança, com as formas como a criança aprende. O que eles querem? O resultado. Quando você tiver a sua oportunidade de conversar com os pais, fale da sua proposta pedagógica. Fale de como você gosta de ensinar e desse contato que você quer ter com eles. Forme parcerias com os pais dos alunos. O sucesso das minhas aulas, muitas vezes, claro, nem todas as turmas, mas esse sucesso se deu quando eu tive uma parceria com os pais, porque são eles que vão te ajudar nesse processo educativo com a sua turma o ano inteiro. Então, é bom que você explique para os pais o que você... Por exemplo, às vezes um pai chegava para mim, uma mãe, poxa, Cláudia, você não está utilizando o livro didático. E aí eu não gosto muito de ficar presa a livro didático. Eu nunca fui uma professora que ficasse o tempo todo usando o livro didático, até porque eu levo várias... Eu pesquiso muito antes de dar um conceito, né? E aí eu usava o livro didático como atividade de casa. Porque, dependendo do contexto, né, da área, esses alunos não sabem ler, gente. Vai interpretar o quê do que está naquele livro? É um monte de texto que para eles não faz sentido. Então, muitas vezes eu nem uso o livro didático, eu uso assim, mesmo para passar atividade de casa, mas os pais querem que eu utilize, os pais querem que dê prova, enfim. E aí formou-lhe parcerias e você vai encontrando o melhor caminho para ensinar. Mas sabendo que nem todos os pais... A gente sabe que eles não param para uma reunião, eles não vão nem cogitar reclamar com você. Estou falando dos pais de classe baixa, né, paupérrima. O que você está ensinando, a forma como você está ensinando, ele só quer o resultado. É assim que funciona. Bom, vamos falar agora daqueles níveis de avaliação interno e externo? Bom, avaliação externo quer dizer o quê? O que vem de fora. E a avaliação interna é o que acontece dentro da escola, no chão da escola, na sala de aula, as atividades que são propostas pelo professor ou num projeto que é desenvolvido pela escola. A avaliação externa,
Assim como a avaliação interna, ela tem os objetivos, tem o seu planejamento e tem os seus instrumentos avaliativos. O que cada uma se propõe a fazer? Qual é o objetivo de cada nível de avaliação? Na avaliação externa, ela visa fornecer diagnóstico do desempenho dos alunos e acompanhar e subsidiar as políticas educacionais. Por isso que é externa, ou seja, ela vem de cima. Ela vem do MEC, das secretarias, né, de educação. São promovidas pelos sistemas escolares e utiliza testes. No caso da Prova Brasil, do ANA, as provas do SAEB, a prova do Enem. E a avaliação interna, aquela que acontece dentro da escola, que é feita pelo professor, e ela visa avaliar o processo de aprendizagem, e quais são os instrumentos que ela vai utilizar. Pode ser utilizados o portfólio, relatórios, trabalhos em grupo, testes, provas escritas, trabalhos práticos, debates, enfim. Você tem uma gama de recursos que você pode utilizar para avaliar. Então, o objetivo na avaliação externa é amplo, ele é macro, porque visa todos os sistemas de ensino, todas as escolas. Quando o MEC, propõe essas avaliações, ele quer ver qual é o objetivo? É compreender, é entender como está acontecendo esse processo, como o aluno está aprendendo, como a escola está ensinando, diagnosticar, fazer um diagnóstico para poder saber que tipo de política pública pode ser implantada, por exemplo, aí no caso da pandemia, teve que fazer, foi ano passado, a prova, ano passado, foi 2021, não me lembro agora, eu estava fora da escola, nem sei. Teve as provas do SAEB, né, para saber se os alunos, como é que eles aprenderam durante a pandemia, ou seja, eles não aprenderam, né? A maioria das escolas públicas não conseguiram trabalhar os conteúdos porque simplesmente não tinha público. Não conseguia se chegar ao aluno. E mesmo que entregasse apostilas, como que ficava para explicar? Porque os pais não conseguiam. Então, houve um déficit muito grande, né? Bom, a avaliação interna, o próprio nome já diz, né, ela é feita dentro da escola, ela ocorre na escola e envolve o desempenho dos estudantes. Ela avalia o quê? O desempenho dos estudantes, dos professores e da proposta pedagógica da escola ou da proposta pedagógica do professor. Ela é elaborada e aplicada pela equipe escolar, visando monitorar o progresso dos alunos e garantir que os objetivos educacionais sejam alcançados. Nesse nível, a avaliação ela tem as seguintes funções. Antes de eu falar das funções, deixa eu falar uma coisa. Aqui diz, ela é aplicada pela equipe escolar. Vejam bem, quando você elabora uma prova, o seu coordenador, o seu orientador pede, né, para ver. Então, essa prova você elabora e envia para que o coordenador dê o seu ok. Por quê? A prova que você faz tem que estar ok, tem que estar de acordo com a proposta da escola e com a proposta curricular. Não foi feito um planejamento no início do ano sobre os conteúdos que iam ser dados, os projetos que iam ser trabalhados? Lembra que eu falei para vocês que é feito em parceria, professores do primeiro, professores do segundo, do terceiro, quarto e quinto, eles não se juntam para elaborar o planejamento curricular. Então, você não entrega depois esse planejamento pronto, redigido para o seu orientador. Então, ele quer saber se você realmente está trabalhando isso. Então, essa prova, essa avaliação, ela tem que ser passada pelo coordenador. Gente, a gente não está sozinho na escola, né? Você tem a sua autonomia na sala de aula, mas você precisa do orientador. É para isso que o orientador existe, para te auxiliar nesse caminho, né? Existem escolas que não pedem, mas se o professor cometer um erro aí e a escola e o coordenador não sabe, a equipe não sabe, como é que vai justificar o erro do professor? A gente sabe que muitas pessoas que estão começando não têm uma base acadêmica muito boa e cometem alguns erros, né?
de grafia, ortográficos, ou de concordância nominal e verbal. E aí eu peço a vocês que tomem todo cuidado com nem tudo, a gente não escreve nem sempre, né, na forma que fala. A gente usa muita gíria, tomem cuidado com isso. O som da palavra, eu posso falar entendi, mas na palavra não é entendi, é entendi. Então, tomem cuidado da forma que você fala para você não estar passando isso para a tua escrita. Você está escrevendo da forma que fala. E a gente tem que estar consultando sempre, gente, textos. Quanto mais você lê, mais você tem bagagem para a escrita. Leiam, leiam, tirem dúvidas. Não vá da sua cabeça pode te trair. Então, consultem sempre o material. Consultem livros, consultem. Nem tudo que está na internet está da forma correta, no padrão da escrita da língua portuguesa. Então, começa a corrigir esses erros, gente, pelo amor de Deus. Você vai alfabetizar. Se você vai alfabetizar, você tem que ensinar a forma correta. Eu já cometi um erro, eu já falei isso para vocês, mas aquilo me ensinou que ficou marcado para mim. Eu não erro mais. Eu posso cometer outros, e cometo. Mas alguns erros gritantes não podem acontecer na sala de aula. Um professor não pode, porque você vai ser massacrado. Tanto vai virar piada, né? Que hoje tudo vira meme. Você vai virar meme para os teus alunos. Quais são as funções, né, dessa avaliação interna, ou seja, dentro da escola? Ela tem que ter a função diagnóstica, que se dá no início do ano letivo. O que quer dizer diagnóstico? Ou seja, fazer um diagnóstico, observar como esse aluno está aprendendo, o que esse aluno já sabe, como ele aprendeu. Então, ela é feita para diagnosticar o que o aluno aprendeu, o que ele já domina, ou se ele não aprendeu. Ela tem a função formativa, que vai ocorrer durante o ano letivo, essa construção de conhecimentos e de saberes, como está sendo esse processo, como ele está formulando as ideias, como ele está construindo essa tese, esses conceitos, como ele está internalizando para colocar em prática. E tem a função somativa, ou seja, ao final dos quatro bimestres, né, você não vai pontuando, você não vai dando notas, então ela pode acontecer no decorrer, nessa observação do processo, e lá no final de cada semestre do ano letivo, ou seja, você soma pontos, você somou todas essas, a partir dos instrumentos que você utilizou, ela tem essa função, né, de quantificar, somar, juntar todos todas as notas, como ele aprendeu, ele não aprendeu, ele atingiu, ele não atingiu, ele está na média, ele não está na média, o que precisa ser revisto, onde ele não aprendeu. Muitas vezes o aluno vai, quando chega lá no finalzinho do ano, aí percebe que o aluno não tem nota para passar. Deixa eu dar uma dica aqui. Quando você avaliar, o aluno se saiu muito bem, não dá de cara 10. Cuidado com isso. E não dá também notas muito baixas. Por quê? Porque se as notas, elas são... você vai somando, elas são cumulativas, né? E aí, quando chega no final, você vê que esse aluno, lá no finalzinho, ele tirou, vamos dizer assim, 3 no primeiro bimestre, por exemplo, em matemática, 3 no segundo. Quando chega lá no 3, 6, se a média de pontos, o aluno precisa tirar 5 ou 6 e você deu 3, vamos lá, digamos que a média seja 5. O aluno precisa de 20 pontos para passar, né? No final.
E aí você deu 3, 3. Ele vai precisar de quanto? 12. Ele vai precisar de 12 pontos para passar. Peraí, não. 12. Ele vai precisar de 8 pontos para passar, não é isso? Não, 12. Ai, meu Deus, estou fazendo uma confusão. Peraí, gente, matemática. Eu estou aqui tentando fazer o cálculo. Vamos lá, ele tem 3, 3. Ele está com 6 pontos, mas ele precisa de 14. Aí você vai dar 7, 7, sendo que esse aluno não atingiu. Não é assim, né, gente, que funciona. Então, ou você deixa ele, dá um 6, um 7, um 8, ou então você vai manter uma média no primeiro, no segundo, para aumentar no terceiro, mas de uma forma gradativa. Não exagere, nem para menos e nem para mais. Porque quando chega lá no final, o aluno não conseguiu absorver, ele não aprendeu, ou ele teve algum problema que ele não precisou, que ele não pôde frequentar. E aí, como é que você vai avaliar? O aluno ficou em casa, o aluno ficou doente, o aluno. Vocês sabem que o aluno com atestado, ele pode receber as avaliações em casa. Ele é avaliado em domicílio, né? Através de trabalhos, de prova, a mãe vem, busca, passa esses trabalhos, depois a mãe traz e aí você corrige. Então ele não foi bem, ou então você percebeu que não foi ele que fez, que nota que você vai dar? Então vamos tentar, a gente tenta ser o mais coerente possível. Não dê 10 logo de cara, para chegar lá no final, estou falando quando você trabalha com crianças, de jovens. Pode acontecer de um aluno ser excelente, então 10, 10, 10, 10, 10. A gente tem casos assim, de alunos que são muito bons, mas se a gente der 10, acaba meio que frustrando o aluno lá no final, quando ele começa a cair. Então, a gente tem que ter esse cuidado, 8,5, e lá no finalzinho vai melhorando essa nota. Seja mais coerente na sua avaliação. Bom, cada função, né, dentro desses tipos de avaliação, qual é a função de cada uma, né? Para que serve e quando eu devo aplicar? Lá eu já dei para vocês, elas têm uma função. Sim, aí aqui também a gente vê como tipos de avaliação. Chama alguns estudiosos vão ver como tipo de avaliação. Bom, qual é a função da avaliação diagnóstica? Permite que o professor entenda e identifique conteúdos em que os alunos possuam aptidão ou possíveis defasagens, ou seja, o que o aluno não dominou, o que ele não aprendeu, ele aprendeu, quando você dá uma avaliação diagnóstica logo no início, que ela é aplicada no início do processo letivo, né? Logo no início do ano, você percebeu que esse aluno não tem o domínio de alguns conteúdos, então você vai trabalhar esses conteúdos. É por isso que quando a gente trabalha no primeiro semestre, a gente trabalha com revisão, para depois você ir introduzindo os outros conceitos, né? Ou seja, de uma forma mais aprofundada. Mas a gente geralmente faz uma revisão do que foi ensinado no ano anterior. Para que serve? É só lembrar que a Priscila me mostrou que estava repetido ali no quadro a função e a utilidade, né? E aí eu fiz essa correção, por isso que o quadrinho está diferente na cor. Para que serve a avaliação diagnóstica? Para que o professor identifique os conhecimentos que o aluno já domina ou se ainda está em processo de aquisição, assim como as dificuldades de aprendizagem que ele apresenta e os níveis de desenvolvimento global, ou seja, você pode observar quando você dá, por exemplo, um ditado para o teu aluno, em que nível que ele está, né? Silábico, pré-silábico, silábico alfabético. Meninas que estão entrando agora vão ter esses conceitos depois, tá? Mas existem os níveis de aprendizagem, de desenvolvimento, né? Da aquisição do processo de escrita alfabética. E aí a gente percebe quando o aluno é silábico, quando ele é pré-silábico, silábico com valor sonoro, sem valor sonoro, pré-silábico e alfabético. Aliás, silábico e alfabético.
quando a gente avalia sempre no início, a formativa durante e a somativa ao final. Qual é a função da formativa? Ela vai promover o acompanhamento com o intuito de verificar se os alunos estão alcançando os objetivos, ou seja, ao longo dos bimestres, ela vai ocorrendo, você vai acompanhando. Ela visa fornecer aos alunos e professores os chamados feedback quanto ao progresso durante o processo de aprendizagem. Então, o objetivo, a meta desse tipo de avaliação, da formativa, é fornecer o que é um feedback, ou seja, eu estou observando como meu aluno, se o meu aluno está avançando, se ele está retrocedendo ou se ele está estagnado. A somativa, ela tem a função de promover a classificação dos alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, ou seja, é ali que você vai definir se esse aluno vai para a etapa seguinte ou se ele fica retido. E ela acontece no final, né? Sempre no final do ano, no final de um curso. Ela serve para medir, através de notas e conceitos, o aprendizado dos alunos, indicados por meio de seus resultados. É aí que a gente utiliza a métrica, né? Você vai mensurar, você vai verificar, você vai avaliar através de conceitos e notas. Bom, comparação entre a concepção tradicional de avaliação e o modelo adequado, segundo Cipriano Carlos Lucchesi. Lucchesi é um dos estudiosos de avaliação, do processo avaliativo. Além do Lucchesi, a gente também tem a Jussara Hoffmann. Esses autores, eles caem em concurso, então procurem ler Lucchesi e Hoffmann, Jussara Hoffmann e o Cipriano Lucchesi, que eles têm muito material sobre avaliação. No modelo tradicional, o foco era na promoção, ou seja, o alvo dos alunos é a promoção, ou seja, se eles vão ser aprovados ou não. Nas primeiras aulas se discutem as regras e os modos pelos quais as notas serão obtidas para a promoção de uma série para outra, né? Nesse modelo atual, que é o modelo adequado, que a gente busca, né, um modelo mais adequado, o foco é na aprendizagem. Então, não está se preocupando ali, a gente não está preocupado com a promoção desse aluno. Mas aí, se não pensar na promoção, de que forma que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar para que ele seja aprovado, porém, não depende apenas de você, não depende apenas do aluno, é um contexto dentro da escola, é no dia a dia eu já falei que esse aluno não é só do professor. Esse aluno, que é um ser histórico, que tem, que vem de casa, às vezes, com alguns problemas, traz para você uma bagagem que você precisa que você vai trabalhando continuamente, aos poucos. São alunos que têm dificuldade de aprendizagem e essa dificuldade, ela perpassa todo o ensino fundamental e não se observa, não se faz um trabalho paralelo. Nós temos alunos que chegam ao ensino médio sem saber ler. Se o aluno não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não consegue escrever. Ele pode até escrever, mas não da forma padrão, da forma correta. E como é que ele vai fazer uma redação? Como é que você propõe que o aluno faça uma redação se ele não tem os domínios da escrita alfabética? Então, antes da gente pensar em promoção, vamos pensar primeiro na aprendizagem. Como vai ser essa atividade, essa aprendizagem? O alvo é o aluno. O alvo do aluno deve ser a aprendizagem e o que de proveitoso e prazeroso dela obtém. Então, vamos parar de pensar na promoção, se o aluno vai passar ou não. Meu filho vai passar. Tem mães que chegam, professor, eu passei. Vamos parar de pensar na promoção, vamos mudar o foco para a aprendizagem. Ele também fala da implicação, né, nesse modelo tradicional. As notas vão sendo observadas e registradas, não importa como elas foram obtidas, nem por qual processo o aluno passou. Ou seja, quais são os critérios para dar essa nota. E a implicação no modelo adequado, a avaliação deve ser um auxílio para se saber quais objetivos foram atingidos, quais ainda faltam e quais as interferências do professor para ajudar o aluno.
Então, ela é processual, ela é gradativa, ela é contínua. No modelo tradicional, o foco estava onde? Nas provas, que elas são utilizadas como objeto de pressão psicológica, sob o pretexto de serem um elemento motivador da aprendizagem. Lembra daquela primeira foto lá que a gente viu da guilhotina e o outro professor dizendo para o aluno: se você não aprender, você vai ser reprovado. Se você não tirar uma boa nota, você vai ser reprovado? Ela segue ainda a sugestão de Comênios em sua didática magna, criada no século XVII. Esse modelo de provas, de exames, né, de provas, foram criados no século XVII. Qual é a implicação? As provas são utilizadas como um fator negativo de motivação. Negativo, porque não motiva mesmo, né? Os alunos estudam pela ameaça da prova, ou seja, o aluno estuda para passar, ele memoriza, ele não aprende, ele memoriza. Não pelo. Ah, mas eu aprendi assim e passei. Não, você não aprendeu, você memorizou. A menos que você tenha aprendido mesmo, né? Eles estudam pela ameaça da prova, não pelo que a aprendizagem pode lhes trazer de proveitoso e prazeroso. Ela estimula o desenvolvimento da submissão e de hábitos de comportamento físico tensos, ou seja, ela vai estimular o estresse. E eu vejo muito aluno estressado, gente, no dia da prova. Professor, eu tenho prova no CEDES. Gente, relaxa. A gente trabalhou o mês todo, para quê? E aí, quando você não pega no material para ler, para estudar, depois não me cobra, né? Ai, professora, eu tô nervosa. Relaxa, relaxa, mas leia o material, tá? Nesse modelo adequado, o foco está nas competências. Desenvolvimento das competências previstas no projeto educacional devem ser a meta em comum dos professores. Qual é a implicação nesse modelo adequado de avaliação? Ela deixa de ser somente um objeto de certificação e consecução de objetivos, mas se torna, ou seja, ela se torna um instrumento necessária como instrumento de diagnóstico e acompanhamento do processo de aprendizagem. Ou seja, ela visa o que? A função diagnóstica e formativa. Nesse ponto, modelos que indicam passos para a progressão na aprendizagem, como a taxonomia dos objetivos educacionais, que a gente chama de taxonomia de Bloom, e auxiliam muito na prática da avaliação e a orientação dos alunos. É gradativo, não adianta você propor testes e provas delimitando o tempo. Estuda porque a prova vai cair dia tal. O aluno precisa entender que ele é avaliado no dia a dia. E aí ele tá às vezes ele está tão preocupado com a prova no final do mês, no final do bimestre, e ele não percebeu que ele já está sendo avaliado e o professor já passou o trabalho. Sabe, professor, qual é a minha nota? Ou então os pais não entendem como é que o aluno chegou com aquela média, porque eles não percebem que esse modelo avaliativo é feito no decorrer desse processo, né? Desse processo de aprendizagem que acontece ali no cotidiano, no dia a dia. Bom, nesse modelo tradicional, os estabelecimentos de ensino estão centrados nos resultados das provas e exames. Eles se preocupam com as notas que demonstram o quadro global dos alunos, ou seja, estão preocupados em fazer uma métrica ali nas estatísticas. A preocupação deles ali, desses estabelecimentos, são as estatísticas. Quantas notas vermelhas, quantas notas azuis, quantas notas altas, né? A gente não trabalha mais com notas vermelhas e azuis, a gente trabalha com notas altas e baixas. Essa é a preocupação. Mas implica, na verdade mudou o nome, mas é a mesma coisa. A implicação no processo educativo permanece oculto. A leitura das médias tende a ser ingênua. Não se buscam os reais motivos para discrepâncias em determinadas disciplinas. Você não pode avaliar sempre com o mesmo instrumento todas as disciplinas. Você tem formas de avaliar em português, formas de avaliar em matemática, formas de avaliar nas ciências humanas e nas ciências da natureza. Então, não use sempre a mesma prova, o mesmo modelo de prova, o mesmo modelo avaliativo, o mesmo critério avaliativo para todas as disciplinas.
Os estabelecimentos de ensino nesse modelo adequado são centrados na qualidade, ou seja, eles devem preocupar-se com o presente e com o futuro do aluno, especialmente em relação à sua inclusão social, percepção do mundo, criatividade, empregabilidade, interação, posicionamento e criticidade. Qual é a sua implicação? O foco da escola passa a ser o resultado de seu ensino para o aluno e não mais a média do aluno. Eu não estou preocupada que o meu aluno atinja a nota máxima. O aluno quer, mas eu não estou preocupada com isso. Eu quero que ele aprenda. Se ele for um aluno regular, se ele obtiver uma média 6, 7 e ele aprendeu, tá ótimo. Quem saiu ganhando? Tanto a escola quanto o aluno. Nesse modelo tradicional, o sistema social se contenta com as notas, que são suficientes para os quadros estatísticos. Vejam que eu falei lá no quadrinho, explicando o quadrinho anterior, está se preocupando com as estatísticas, né? Ao final, se os alunos tiveram uma aprovação, quantos foram aprovados, quantas turmas têm uma taxa, um nível, um percentual bom de aproveitamento, enfim. Estão preocupados com esses dados estatísticos, né? Uma coisa mais quantitativa, não importando a qualidade e os parâmetros para sua obtenção, salvo nos casos dos exames como o Enem, que de certa forma avaliam e certificam. Mas isso é lá no ensino médio, tem uma proposta, porque com as notas do Enem, o aluno pode ir para o ensino superior com essas notas. Aí tem um diferencial. Mas a gente está falando de ensino fundamental, e quando você fala de ensino fundamental, você tem que tomar um cuidado com essa quantificação avaliativa. Ela precisa ser qualitativa também. A implicação é que não há garantia sobre a qualidade. Somente os resultados interessam e eles são relativos. Sistemas educacionais que rompem com esse tipo de procedimento tornam-se incompatíveis com os demais. São marginalizados e, por isso, automaticamente pressionados a agir de forma tradicional. No sistema adequado, o sistema social está preocupado com o futuro do aluno. Não é para o hoje, é para o amanhã. Visa reverter o quadro de uma educação domesticadora para uma humanizadora, espelhando-se em modelos educacionais de outros países. E a gente precisa realmente se espelhar nesses modelos, né? Porque se projeta para um novo ser, um ser humano uma pessoa, né? Um cidadão, um indivíduo que saiba como aplicar os conceitos que ele aprendeu na escola. Qual é a implicação? A valorização da educação dos resultados efetivos para o indivíduo. Eu estou formando pessoas, eu não estou formando máquinas. Quais são as finalidades da avaliação interna? Avaliar o desempenho dos estudantes, revisar os objetivos e metas do processo educativo, avaliar o desempenho do professor, permite uma autoavaliação, alunos, professores e demais sujeitos que compõem a comunidade escolar. E aí a avaliação externa, né? Esse tipo de avaliação que é sistêmica, é feita em larga escala. Sistêmica porque se refere a uma rede ou a um sistema de ensino que ocorre na maioria dos casos em larga escala, quando envolve o número de alunos. Então, essa avaliação externa, ela é feita por órgãos, né, do governo, MEC, Ministério da Educação, Secretarias de Educação, para todos os alunos. Ela tem um foco. Existem as avaliações a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Os municípios também podem elaborar suas provinhas, né, avaliativas, suas avaliações externas. Quanto ao modelo, a avaliação externa pode ser censitária ou amostral. Censitária porque procura abranger a maior parte dos alunos no período escolar, a que se destina, e embora também focalize a obtenção de dados amplos sobre o desempenho da população. Permite identificar dados do conjunto de alunos avaliados e os de cada sujeito avaliado em particular. E a amostral é aplicado por uma parcela. Toda vez que você fala em amostra, é um pequeno grupo, né?
é um grupo considerado estatisticamente representativo de conjuntos de alunos do ano escolar avaliado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A prova do SAEB, a Prova Brasil, a Prova Brasil ela acontece ao final de cada segmento, né, do ensino fundamental. No 5º ano, porque fecha o primeiro segmento, e no 9º ano, porque fecha o 2º segmento. Então, ela é amostral. A censitária não, ela vai avaliar todos os alunos, e durante um período escolar. E essa censitária, pessoal, é aquela do censo escolar. Quando você faz o censo, você também está avaliando, porque você está informando dados da tua escola, todos os dados do seu aluno. Então, essa é a censitária, aquela que é feita anualmente. E essa amostral, ela pode acontecer 2 vezes por ano, ela pode acontecer, enfim, como a Prova Brasil, como tem as avaliações que ela pode acontecer, por exemplo, a União faz, ou seja, o MEC elabora uma, e a Secretaria de Educação Municipal também, ou estadual, também elabora a sua. Então, tem um período, ela não é determinantemente única, num determinado tempo, só pode acontecer ali. Não, ela tanto pode acontecer a partir do MEC, como pode acontecer a partir da Secretaria de Educação, porque vai depender dos objetivos, né? E isso visa o quê? A implantação de políticas públicas, no que vai se investir. Quando eu falo de políticas públicas, tem a ver com verba também. Vai investir na formação de professores, ela vai garantir recursos, ela vai garantir uma estrutura melhor para a educação, né? Para o processo de aprendizagem. Recursos, por exemplo, hoje a gente tem nas escolas o que é o quadro branco. Por que a gente tem um quadro branco? Porque o quadro negro, a lousa, que na verdade nem era quadro negro, era quadro verde, que a gente já pegou o quadro verde. Essa lousa, esse giz fazia muito mal, tanto para o professor quanto para os alunos, aquele pó. Então, eles implantaram todas as escolas o quadro branco, utilizando o piloto. As carteiras também, antes que eram de madeira, tiveram que adaptar para cadeiras laváveis e de plástico, né? E um material mais o que visando a postura do aluno. Até esqueci agora o termo. Mas ela é estruturada para que o aluno possa recostar a sua coluna ali. Vocês podem observar. Então, tem uma outra estrutura. Aquelas cadeiras de madeira eram muito duras e fazia mal para a coluna dos alunos. Bom, as avaliações externas são de grande valia para todo o ambiente escolar, os alunos principalmente, e para os alunos principalmente. Assim, eles podem ser avaliados de forma diferenciada das atividades cotidianas aplicadas na escola. Então, ela é diferente daquela avaliação que é feita dentro da escola. Mas há casos de professores de escolas que já aproveitam essas avaliações, né, externas ali. Eles aproveitam para saber o nível, porque vem o resultado depois. Às vezes não vem no mesmo ano, mas eles já aproveitam aquilo ali para ver como é que pode. Por exemplo, a preocupação de todo secretário de educação hoje, do próprio MEC, é com o IDEB. O que isso representa, gente? Né? Estou falando a nível de escolas públicas. É um indicador de como está o ensino. Se eu não me engano, eu falei isso na aula passada e vou voltar a falar na aula de amanhã. É quantificado, né? É de 1 a 5. As escolas com IDEB, eu falei para vocês, com IDEB 5, tá tranquilo, né? Mostra que ela está fazendo um bom trabalho. Mas a que está com o IDEB 1, aí pode contar que o secretário de Educação vai cair de pau. Ele não quer nem saber como é que está, se é área de risco, como é que o aluno está aprendendo, qual é a realidade, mas se tirou, se a nota foi 1, o IDEB, vai ter que ser feito um bom trabalho aí para recuperar. Esse tipo de avaliação também proporciona aos professores um padrão geral e unificado de outros municípios, podendo assim realizar comparações e identificar necessidades.
elas são indispensáveis para coletar dados e passá-los em reuniões coletivas com a equipe escolar, observando pontos importantes, como discutir sobre as falhas técnicas que ainda persistem e criar e desenvolver novas propostas metodológicas. E aí são as principais avaliações externas que nós temos hoje para o ensino básico são a Prova Brasil. Esse nome Prova Brasil foi dado para a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que é a ANVESC. Aí a gente chama de Prova Brasil porque é o mais fácil. É uma avaliação para diagnóstico em larga escala. Vejam que então ela é censitária, né? Desenvolvida pelo Instituto Nacional, pelo INEP, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Esse é o famoso INEP, que é do órgão do MEC. A prova SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, é um conjunto de provas diagnósticas que tem como propósito analisar a educação básica no país. E tem o Enem. O Enem é feita no final, sempre no final do ensino médio. Eu acho que ela é feita no início e no final, como a prova do ENAD, né? O ENAD é a avaliação do ensino superior. Essas avaliações externas permitem um retrato da efetividade da aprendizagem, ou seja, está sendo efetiva? Como é que ela está ocorrendo? Ela está funcionando? Dos estudantes em caráter nacional, regional, municipal ou em cada instituição. Tais dados geram informações cruciais para a formulação de políticas públicas pelas redes de ensino, propondo intervenções pedagógicas pelos gestores escolares. Isso deve constar, pessoal, lá no PPP, tá? Aí eu trago dados para vocês do censo de 2022, né? Foi 2022 mesmo. E aí diz assim, ó, esses dados são direto do site lá do INEP, que vocês podem consultar. O que foi observado? Nessa pesquisa sobre a educação brasileira, foi revelado a retomada de patamares observados antes da pandemia, né? O número de matrículas subiu 15% no último ano, olha que legal, né? Um outro dado que foi observado, além desse aumento, né, no número principalmente na educação infantil, tá, gente? A educação infantil, as matrículas em creches recuaram, né, no período de 2019 a 2021, e aí foi justamente o que a gente foi no período da pandemia, né? Aí tem uma explicação. E elas cresceram em 2022, quando a gente já estava voltando para o ensino presencial. Em comparação ao ano anterior, o aumento foi de 8,9% na rede pública e 29,9% na rede privada, ultrapassando o número observado no período pré-pandemia em ambas as redes. Por que esse número? Esse aumento, porque já que não houve na educação infantil um ensino durante a pandemia, os pais acharam melhor matricular os seus filhos na escola particular, ou seja, na escola privada. Por quê? Entendem que a escola privada tem tem uma melhor qualidade de ensino, ela tem mais recursos, ela prioriza um ensino de qualidade, né? E a escola pública já havia sofrido com a pandemia porque não tinha como trabalhar os recursos, né? As ferramentas digitais, né? Com a ferramenta digital. Como é que você ia, mesmo que seu aluno recebesse a apostila em casa, como é que ia ser explicado? Muitos não tinham acesso à internet. Então, realmente obrigou muitos pais a matricularem nas escolas particulares, ou seja, para correr atrás do prejuízo. Mas isso pode mudar, né? Agora que voltamos ao normal. O censo de 2022 registrou 74,4 mil creches, né, em funcionamento no Brasil. Nesse universo, 66,4% das matrículas são da rede pública e 33,6% da privada, sendo que 50,7% dessas creches privadas possuem convênio com o poder público. O que isso significa? Que os pais precisaram, a mãe precisava trabalhar e aí tinha que deixar essas crianças aonde? Nas escolas, nas creches públicas. Vejam que o número ali é o dobro
O percentual é o dobro nas creches de rede pública. As mães precisavam trabalhar e não podiam pagar, e a maioria foi para as escolas da rede pública, as EMEIs, para CMEIs. E na privada, 50% tem aquela parceria com o governo, né? Bom, a pesquisa revela, significa que há uma preocupação com essa criança que vai estar desde 7 horas da manhã, além de receber, de ter uma alimentação nos seus horários que ela está se alimentando, que ela está aprendendo, então essa criança está sendo bem cuidada, bem atendida, né? E nem sempre a escola particular, não, a creche particular nem sempre vai ter esse. Eles não vão poder custear, na verdade é isso, não tem como custear. Essa metade da população não tinha como custear, né? Sai mais caro. A gente vai fazer a pesquisa, quando vai ver matrícula, não tem condições de pagar uma creche particular. A pesquisa revela ainda que as matrículas da pré-escola aumentaram entre 2019 e 2021 e houve uma redução de 25,6% nas escolas privadas. Isso aconteceu mesmo. Porque na pandemia, me lembro inclusive que o ensino médio esvaziou. Não tinha como pagar uma escola se não tinha uma aprendizagem. E muitos pais tiveram que tirar das escolas privadas. E muitos professores foram mandados embora, né? Mas a elevação de 20% nessa rede no último ano levou a um crescimento de 3,9%. Então, aos poucos estão voltando para as escolas privadas, mas ainda é um número muito pequeno, né? Foram registradas mais de 5 milhões de matrículas na pré-escola. Dessas, 78,8% são na rede pública e 21% na rede privada, sendo que 1.667 alunos, é isso? Não, 1.667.000 alunos ainda frequentam escolas conveniadas com o poder público. Há um número maior de crianças dependendo, de famílias dependendo dos serviços públicos, tá, gente? Bom, e no ensino fundamental, das 178.003 crianças da educação básica, 1.222, ou seja, 68,7%, ofertam alguma etapa do ensino fundamental. Ou seja, mais da metade das escolas da educação básica tem como foco o ensino fundamental. E dessas, 1.054 atendem alunos nos anos iniciais e nos anos finais. Há praticamente 2 escolas com anos iniciais para cada uma com os anos finais, né? Aliás, a oferta maior, eu tô sem óculos, deixa eu colocar o óculos aqui. A oferta maior é para os alunos do ensino do 1º ao 5º ano. Há mais escolas focadas no ensino fundamental nos anos iniciais. Por quê? Fazer com que esse aluno obtenha uma formação, uma alfabetização e possam prosseguir para o 2º segmento com uma base. E aí há mais escolas, porque a procura ainda está para essas escolas de 1º segmento. Há mais vagas, há mais escolas oferecendo o 1º segmento do que o 2º segmento. É isso. Bom, isso no Brasil todo, tá? A rede municipal é a principal responsável pela oferta. A gente sabe que hoje a responsabilidade maior do ensino fundamental são as escolas do município. Então, o município absorve a educação infantil e o 1º segmento do ensino fundamental, prioritariamente. E o Estado tem, vamos comentar aqui pelo Rio de Janeiro, que a gente tem o que é os CIEPs, que vão ter alunos do 2º segmento e do ensino médio.
embora a prioridade do Estado seja o ensino médio. Mas como o município tem a responsabilidade da educação infantil, então não vai ter vaga para todos os alunos do 6º ao 9º ano. E aí o Estado absorve. Bom, no que diz respeito aos anos finais, do ensino fundamental, uma divisão de responsabilidades entre estados e municípios. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Bom, 5 equívocos sobre a avaliação da aprendizagem. Eu tirei isso aí de um site, deixei lá a referência do site para vocês. 1. Avaliar não é examinar por provas, nem atribuir notas e classificar alunos. Avaliar é diagnosticar o que ainda não foi aprendido para possibilitar atuar no processo de aprendizagem, ou seja, o que é que eu posso fazer para mudar, trabalhar com as dificuldades do meu aluno, né? O que não foi aprendido, dominado, o que não, pelo aluno, o que não foi assimilado. Então, eu vou trabalhar em cima dali. Olha as EDP aí. O exame não garante, não é o que garante a qualidade do processo educacional, então não adianta contar com prova, tá? A pedagogia do exame legitima a abordagem instrucionista massiva que tem promovido o fracasso, né? Um processo precário, um processo educacional precário. Então, o exame não é a única forma de avaliar. A prova não é o melhor instrumento para caracterizar o que foi aprendido. Avaliar requer que o aluno expresse o que foi aprendido, o que pode ser feito por meio de diversos instrumentos. Observem que eu dei para vocês, eu passei exercícios, eu passei um trabalho que eu iniciei, a gente falando, esmiuçando a BNCC, e agora vamos para o plano de aula. E também tem a prova. Então, vocês não são avaliados apenas por uma prova. Quais são os dois instrumentos principais? O trabalho e a prova final. Mas eu estou avaliando vocês com os exercícios também. Quando eu corrijo, dou o feedback, deixa eu falar uma coisa, gente. Quando dá, lá no Classroom, quando vai assim, devolvido, não é que o trabalho foi devolvido, porque até um aluno me questionou. Não é isso. Devolvida é um dos termos lá que o Classroom utiliza. É porque o professor já corrigiu e está devolvendo para o aluno, independente da nota, ou seja, para ele observar que foi visto, que foi visualizado, que foi corrigido. Tá? Então, devolvido não quer dizer foi devolvido porque não prestou. Não foi isso, não é isso. Todo mundo acha injusto ser avaliado por meio de uma prova. Com certeza. Quase ninguém gosta ou quer ser avaliado por provas. Mas, infelizmente, ainda é uma formalidade do sistema educacional, do nosso sistema educacional, e a gente não utiliza. Mas não se muda. Você vê que quase todo mundo acha injusto, mas não se muda porque não é de interesse mudar. Isso vai depender da mudança da mentalidade social. A prova é um meio de controlar o aprendizado do aluno, de controlar o aluno. Nesse caso, a cultura do exame é constituída pela relação de poder saber do professor sobre o aluno. A prova não é uma coisa legal, né? É uma coisa que, como eu falei, ela deixa o aluno muito tenso. Até para o professor isso não é bacana. Bom, falando na nossa atividade final, eu acho que hoje eu me alonguei, vocês estão cansados e eu também. Essa atividade, ela complementa aquele trabalho lá. Mas, Cláudia, por que você já passou? Porque vocês acham que eu ia dar o copia e cola para vocês para tirar 10? Nananina, não. Vocês fizeram um copia e cola, beleza, tranquilo. Fiz vocês pesquisarem, foram lá, acharam as unidades temáticas, sabem onde estão as unidades temáticas, sabem que cada disciplina, ou seja, cada área do conhecimento tem as suas unidades temáticas e que essas unidades temáticas têm os seus objetos do conhecimento. Fiz vocês esmiuçarem a BNCC. Agora vamos para o plano de aula. Nesse plano de aula, vocês já definiram um tema. Que tema é esse? São os objetos do conhecimento. Aí vocês vão definir os objetivos.
Os objetivos são agora sim que você vai trabalhar com as habilidades, porque eu não pedi habilidade no outro trabalho, agora eu quero habilidade. Porque quando você escolher o seu objeto do conhecimento, ou seja, qual o tema da sua aula, qual o assunto da sua aula, você vai procurar ali essas habilidades. Ah, eu vou trabalhar números, né? Minha unidade temática é números. O que eu vou trabalhar dentro de números? Ah, eu vou trabalhar sequência numérica. Então, eu vou encontrar a habilidade que se refere à sequência numérica, ou seja, o que eu quero que o meu aluno desenvolva quando eu ensino para ele a sequência numérica. Aí sim é que agora a gente só vai falar de habilidade. Não estamos mais falando de competência aqui. Ficou claro? Não me venham com competências, porque eu não estou pedindo competências aqui. Definiu as estratégias, e eu dei alguns exemplos de estratégias na aula 2, mas você pode utilizar outros. Eu também estou dando aí estou relembrando a vocês 2 sites aí que vocês podem pesquisar. Só tem um critério de não copia e cola sem antes ver se está tudo certinho, tá? De repente você pega o seu plano, o seu trabalho era para o 2º ano, aí você vai copia e cola, copia lá da nova escola um plano de aula para o 5º. Vai definir os recursos, escolhe os melhores recursos que você achar plausíveis para aquela aula e defina o método de avaliação. Também dei alguns exemplos, tá? Lá na outra aula. Que a gente não trabalha, e nessa aqui também, que a gente não trabalha só com prova. Citei alguns exemplos, relatório, portfólio, teste, prova, e isso condiz com a turma, né? E com o nível da turma. Então, mãos à obra, trouxe esse modelo, tá aqui. Qual é o diferencial aqui? Qual é o pulo do gato? Copiou e colou aquilo que vocês já fizeram, a área do conhecimento. Quem escolheu ciência vai colocar ciências. Quem escolheu geografia vai colocar geografia. Não me venha criar outra ideia, não, porque eu já tenho o trabalho de vocês. Eu sei quem escolheu ciências, eu sei quem escolheu geografia, eu sei quem escolheu história. Então, seja fiel àquilo que você já começou no trabalho anterior. O objeto do conhecimento aqui que vocês vão escolher, porque eu sei que ali tem vários, vocês vão escolher apenas um. O ano de escolaridade, de preferência, procure o objeto do conhecimento que você já citou lá, tá? Só vai de acordo com a unidade temática. O ano de escolaridade, vocês também já definiram, ou seja, a série. A unidade temática, observem que a unidade temática, o objeto do conhecimento precisa ser em consonância com a unidade que você escolheu, a unidade temática que você escolheu. Cuidado para não pegar lá a Terra e o Universo, né, lá na área de ciências, e me pegar um objeto do conhecimento que não é dessa unidade temática. E aí você vai ver qual habilidade ser desenvolvida de acordo com esse objeto do conhecimento. A metodologia, ou seja, as estratégias, o passo a passo, como você vai dar essa aula. Lembrando que aqui o pulo do gato é a utilização de brincadeiras. É a única exigência que eu faço que é diferencial. Você vai trabalhar com uma brincadeira. Cláudia, posso trabalhar com jogos desde que tenha uma brincadeira junto? A minha proposta aqui é você trabalhar o lúdico, mas o lúdico com brincadeira, com uma brincadeira. Recursos que você vai utilizar, os recursos humanos, ou seja, professor, aluno ou outras pessoas que estejam envolvidas. Humano sempre se refere aos sujeitos que vão participar, as pessoas que vão participar dessa aula. E os recursos materiais, né? Por exemplo, eu quero ensinar geometria. Então, eu vou trabalhar geometria, a unidade temática geometria, eu vou ensinar figuras planas. O que eu vou trabalhar com figuras planas? Que tipo de recurso eu posso utilizar? Eu posso utilizar cubos, eu posso utilizar material concreto, assim, cubos. Eu posso pegar uma corda para fazer o contorno ali, as faces, mostrar, enfim. Então, você vai me dizer quais são os recursos que você vai utilizar. Eu posso levar o meu aluno para a quadra e fazer, brincar com ele na amarelinha,
mostrar o que é o quadrado, quando eu estiver trabalhando, se eu quiser trabalhar figuras geométricas, o que é o quadrado, retângulo, círculo. Eu posso trabalhar dobraduras. Então, fica aí a critério de vocês os recursos. E a avaliação, que pode ser qualitativa, tomem cuidado para não, fazendo uma brincadeira, não me dar um teste ou uma prova recheada de perguntas, sendo que você trabalhou a brincadeira. E quando você trabalha a brincadeira, você tem que levar em conta os aspectos qualitativos, né? Ou seja, você observou seu aluno brincando, o desenvolvimento dele, coordenação motora, a parte psicomotora, é isso que a gente tem que avaliar de forma qualitativa. E aí eu dou aquele site para você pesquisar, deixei aqui repetido, beleza? Então, mãos à obra, divirtam-se e